Vamos lá, segundo ano, Matemática 2, capítulo 11, exercício 6. Um recipiente de vidro hermeticamente fechado, contendo água, tem internamente a forma de um paralelepípedo reto, retângulo, de dimensões 20 por 10 por 8, tudo em centímetros. Quando uma face de 20 centímetros por 10 está apoiada sobre o tampo horizontal de uma mesa, então quando ele está nessa posição 20 por 10, a superfície da água dista 2 centímetros da face superior. Então, a água está distante 2 centímetros. Quando uma face de dimensões 10 por 8 está apoiada sobre o tampo da mesa, então o que ele está me falando? Que ele vai pegar agora e vai modificar a posição. Então agora ele vai ter 10 por 8, ou seja, ele vai virar a caixa, tá? Quando ele virar a caixa, ele quer saber qual a distância da água até a face superior, tá? Então essa é a pergunta. Então a caixa, ela vai ser virada. Vamos roubar uma caixa. Então, no momento ela está assim. Aí ela vai ser invertida. O que vai acontecer? Muda essa distância da água que está dentro para essa aqui, tá? Então, essa é a pergunta. Quando o volume está, vamos dizer, na horizontal, ele tem que ser igual a quando está na vertical, tá? Então, quando minha peça está na horizontal e quando ela está na vertical, o volume que está dentro não muda, mas a distância até em cima vai mudar. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 2 centímetros por 20 por 10, que é o que sobrou lá em cima. Quando estiver na vertical, vai estar uma distância que eu não sei qual é, que eu vou chamar de x. Só que aqui o x vai ser de 8 por 10. Essa vai ser a diferença, tá? Então, a gente vai ter 2 vezes 20, 40, 400, igual a 80x. X vai ser igual a 40 dividido por 8, 5 centímetros. Essa vai ser a distância. Alternativa E. Exercício 7. Uma caixa de embalagens do correio em formato de paralelepípedo reto retângulo foi utilizado para determinado envio. Então, tá aqui a minha caixa de correio, 180 por 135 com uma altura X. A função que representa a área da folha de papelão retangular utilizada para a construção da caixa conforme a planificação dada na figura para a gente poder calcular essa área, foi feita a planificação, tá? Quando ele me dá a planificação, tá aqui, esse recorte é essa altura, que vale X, aqui também é X, essa parte vale 135, aqui o interessante é vocês perceberem que quando eu virar essa parte para cima, essa medida é a mesma dessa, tá? Então é a única coisa que eu preciso interpretar nesse exercício. Depois disso vai ficar fácil. Por quê? Porque quando eu for trabalhar a área, o que eu tenho que fazer? A área vai ser igual. Qual é a medida aqui de cima que a gente vai ter? 180, x aqui, 180 mais 2x.
Qual vai ser esse lado que a gente tem aqui? Eu tenho um x, então eu tenho 2x. Eu tenho 135 e tenho 135. 135 mais 135, 270, mais 2x também. Igual a 48.600 mais 540x mais 360x mais 4x ao quadrado. Sorte que aí ele não pede para resolver a equação, ele só pede a montagem dela, que vai ficar 900x mais 48.600. Isso aqui é a alternativa A. Exercício 8, exercício de Enem. Nós temos aí, um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Então, se aqui é x, aqui está sendo 2x, tá? Lembrando que é um cubo, todas as dimensões são iguais. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. O tempo em minutos que essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito, a gente tem que o volume, tá, do cubo maior, da parte de baixo, tá? O volume da parte de baixo é igual a 2x vezes 2x vezes 2x, que é 2x ao cubo, 8x ao cubo. O volume da parte de cima é x elevado ao cubo, tá? Então, a gente tem o quê? Ele me diz que levou 4 minutos para encher metade da parte de 8 minutos, desculpe. 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Qual é a metade da parte de baixo? Se o volume é 8, metade é 4x ao cubo. Ele quer saber quanto tempo vai levar para encher todo o meu sólido, né? As duas partes. O que a gente tem? 8 minutos, metade do depósito, tá? Então, essa metade, 8 minutos. Ele quer saber quanto tempo vai levar para encher o resto. Tá, gente? Essa outra metade aqui, a gente já sabe que vai ser 8 minutos, né? Que vai demorar. Falta saber quanto tempo vai demorar para a parte de cima. Aqui a gente pode fazer uma continha bem básica, ó. Se 8 minutos são 4x ao cubo, se eu dividir por 4 dos dois lados, o que vai acontecer? Aqui vai dar x ao cubo, 8 dividido por 4, 2 minutos. X ao cubo não é a parte de cima? Então, eu acabei de descobrir que essa parte de cima vai demorar 2 minutos. Então, o tempo total que eu tenho para encher após esses 8 minutos vão ser 8 minutos mais 2 minutos. Um total de 10 minutos. 10 minutos a gente tem a alternativa B. Não é um exercício difícil, tá? É um exercício simples do Enem, onde o mínimo que eu tenho que ver é essa relação
entre o cubo de cima e o cubo de baixo. Exercício 9. Em um reservatório com formato de um paralelepípedo reto retângulo de 1 metro de comprimento, 2 de largura e 5 de altura, solta-se um bloco de concreto. Então vai ser jogado um bloco de concreto dentro dele. O nível de água que estava com 60% da altura do reservatório eleva-se até 3/4 da altura. O volume de água deslocado em litros foi de... Esse volume inicial era de 1 vezes 2 vezes 5. Existem várias maneiras de fazer, tá? Eu posso calcular primeiro um, primeiro o outro e depois fazer a subtração. Dá certo. Ou eu posso pensar assim, 3/4 foi o que ele se elevou, então 0,75. Ele só tinha 0,6 aqui, né? 60%. 0,6. Então, na realidade, a conta que eu vou fazer vai ser 10 vezes 0,15, que já vai me dar direto 1,5. A gente está trabalhando aqui em metros, então vai ser metros cúbicos. Só que se vocês forem observar, ele está pedindo em litros, tá? Para transformar em litros, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, vai dar 1.500, 3 casas, litros, que é a alternativa B. Então, gente, dá para fazer em 2 partes, tá? Dá para fazer a primeira parte, fazer a segunda e depois subtrair. Ou eu posso resolver tudo de uma vez só, que fica mais fácil. Exercício 10, exercício também de Enem, tá? Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de clientes pedidos de portas mais altas, aumentou a altura em 1/8. Olha o que eu fiz, gente. Eu fiz aqui a porta, ficou linda. X, largura Y, que é a espessura da porta, e altura Z. O que acontece? Os clientes querem portas mais altas. Ele aumentou a altura em 1/8. Então, de Z passou para 1/8 de Z. Ele somou mais 1/8. O que aconteceu com a largura? Ele teve que diminuir, não sei para quanto foi para X1. E a espessura continuou a mesma. Ele quer saber qual a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior. Então, ele quer saber quanto vale X1 sobre X. Vamos por volume, porque o volume da porta não mudou. Então, a gente tem que esse volume X vezes Y vezes Z vai ser igual a X1 vezes Y vezes. Aqui eu tenho que fazer a minha continha, MMC. 8 dividido por 1, 8 vezes Z, 8Z. Mais 8 por 8, 1, vai dar Z, 9Z sobre 8. Então, aqui vai dar 9Z sobre 8. O que a gente tem? Y e Y, cancela. Z e Z, cancela. Eu quero X1 sobre X, então esse X vem para cá. Ó, o X tá vindo para cá. Então, esse 8 tá indo para cima e esse 9 está indo para baixo. Eu multipliquei em cruz. Então, a minha relação é de 8 nonos, que é a alternativa D. Tem várias maneiras de resolver esse exercício, não só por volume, tá? Por outros conceitos de matemática também. Mais um exercício de Enem, gente. Exercício 11. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115. Pode ser 115.
não pode ser superior a. Então, a gente já iguala 115, porque a gente quer a bagagem no máximo, né? Então, a largura, o comprimento, a largura e a altura não pode ultrapassar. Ele me deu a figura que mostra uma planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. O maior valor possível para X em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é. Então, aqui a ideia da planificação, se eu conseguir perceber que quando eu dobrar essa caixa, essa medida aqui, quando virar, é a mesma dessa. Então, aqui é 24, 24 e aqui 90 menos 48, tá? Esse pedacinho vai ser 90 menos 48, que vai dar 42 centímetros. Então, a gente tem quais dimensões? A gente tem 42, a gente tem 24 e a gente tem X. E sabe que isso tem que ser igual a 115. X vai ser igual a 115 menos 42 mais 24, 66. 115 menos 66, 49 centímetros. Então, exercício 11, letra E, 49 centímetros. Exercício 12, a piscina usada nas competições de natação das Olimpíadas do Rio 2016 possui as medidas oficiais recomendadas: 50 metros de extensão por 25 metros de largura por 3 metros de profundidade. Supondo que essa piscina tenha o formato de um paralelepípedo retângulo, qual dos valores mais se aproxima da capacidade máxima de água que essa piscina pode conter? Vocês podem ver que a resposta está em litros e aqui a gente está em metros. Fica fácil. Multiplicando nossas medidas vai dar 3.750 metros cúbicos. Gente, para transformar para litro, basta multiplicar por 1.000. Então, 3.750 mais 3 zeros. Automaticamente, eu estou em litros, que é a alternativa C. No exercício 13, um tanque na forma de um paralelepípedo reto tem 6 metros de comprimento por 5 metros de largura por 4 metros de altura. Só vou fixar isso aqui. Ou seja, o volume desse tanque é de 120 metros cúbicos. Em determinado instante, uma torneira é aberta e vai enchendo o tanque de água a uma taxa de 4 metros cúbicos por hora. Se a gente pensar 120 metros cúbicos a 4 metros cúbicos por hora, ele vai demorar 30 horas para completar todo o meu tanque. A função H da altura da água em metros, de horas após a abertura da torneira ele quer que eu faça a relação do volume sem trabalhar as horas. Por quê? Ele quer uma função em relação à hora. Então, eu vou ter 6 vezes 5 vezes H. O que eu sei após 1 hora? Então, se eu tenho 1 hora, o que eu tenho? Eu tenho 4 metros cúbicos. Então, a minha altura H vai ser 4 dividido por 30. Simplificando 4 por 30, a gente tem
2 sobre 15. Essa é a relação que a gente tem, que é a letra C. Eu tenho em relação ao tempo 2/15. Só que se vocês prestarem atenção, essa resposta é tanto da C como da D. Por isso é que eu tenho que verificar aí que o valor de T pertence a qual intervalo? De 0 até 30 horas. Por que 30 horas? Porque é o tempo máximo para eu poder encher todo o meu tanque. Então, além da relação com o tempo, eu tenho que fazer também a relação do total do tanque, tá? Porque ele coloca no exercício. Então, eu tenho que fazer duas relações. Exercício 14, mais um de Enem. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retângulo, tá? Com as dimensões dadas por 60 por 10 por 10. 60, 10 de largura, 10 de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares, com dimensões de 7 metros de altura. Então, as dimensões são iguais. Assim, caso haja um rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculos, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Tá, então vamos pensar no seguinte, a gente tem o volume total. Qual o volume total que a gente tem desse petroleiro? Vamos lá, 60 vezes 10 vezes 10. Então, eu vou ter 6.000 metros cúbicos, tá? É o volume total. O que acontece aqui? Vamos pensar. As divisões são iguais. Então, esse pedaço vale 20 metros, esse vale 20 metros e esse vale 20 metros. Quando tem esse furo, todo o petróleo que está aqui vai sair. O que vai ficar preso lá dentro? O que está nesse compartimento e o que está nesse compartimento, tá? Então, a vantagem de ter feito os compartimentos é que não vai esvaziar tudo. Só vai esvaziar o que está acima, tá? Dos 7 metros, é claro, porque ele vai escorrer para cá, mas o que está abaixo desses 7 metros vai ficar fechado em A e em B. Então, esse petróleo vem para cá, o que está aqui também sai, mas esse aqui fica preso. Então, qual é o volume que vai ficar preso? O volume que vai ficar preso em A vai ser 20 vezes a altura 7 vezes a largura 10, que vai ser igual a 140.400 metros cúbicos. Qual vai ser o que vai ficar o volume de B? Também vai ser a mesma coisa, 1.400 metros cúbicos. Então, aqui vai ficar dentro do petroleiro 2.800 metros cúbicos. Não é isso que ele perguntou quanto vazou. Então, eu tenho 6.000 menos 2.800. Isso vai me dar
3.200 metros cúbicos. Se vocês olharem as alternativas, aí ele está em notação científica, tá? 3,2, então eu dei 1, 2, 3, vezes 10 a terceira metros cúbicos, que é a alternativa D. Um exercício bacana de Enem, tá? Exercício 15. Uma pedra de massa 25 quilos tem a forma de um paralelepípedo com 2 centímetros de espessura. Sua base é um quadrado, tá? Então, cuidado, porque a gente pode falar assim, ué, mas ele só deu uma dimensão, ele só me deu o comprimento, a largura. Não, ele me falou que a base é um quadrado. Então, o comprimento e a largura são iguais. 1 metro eu coloquei em centímetros, tá? Pra gente trabalhar em centímetros cúbicos, porque depois a outra parte também trabalha em centímetros. Então, 100 por 100 e a espessura, 2 centímetros de espessura. Professora, ao invés de trabalhar aqui em centímetros, podia ser metro, metro e trabalhar esse metro? Sim, você vai trabalhar com decimal, tá? Aqui, qual é a massa de uma outra pedra do mesmo material que tem a forma de um paralelepípedo com 2 metros de comprimento, 2.000 centímetros, 80 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura? Gente, qual vai ser o volume dessa primeira? 2 vezes 100 vezes 100. Isso vai me dar 1, 2, 3, 4. 20.000 centímetros cúbicos. Qual o volume da segunda pedra? Vai ser 2.000 vezes 80 vezes 3. Esse volume vai ser igual a 48.000 centímetros cúbicos. O que a gente sabe? Ele me falou que a primeira tem 25 quilos. Então, a primeira tem 25 quilos, ocupa um volume de 20.000 centímetros cúbicos. Quando ela tiver 48.000 centímetros cúbicos, ela vai ter uma outra massa, vamos chamar de massa 2. Regrinha de 3, bem simples, tá? Então, a minha massa 2 vai ser igual a 48.000 vezes 25 dividido por 20.000. Já corto 3 zeros. A gente já pode simplificar aqui, 25 por 5 dá 5. E aqui dá 4. 48 dividido por 4 vai dar 12. 12 vezes 5, 60 quilos. Tem alternativa? Tem, alternativa D. Então, a massa dessa nova pedra vai ser de 60 quilos. Mais um capítulo, gente.